a gente está começando aqui a nossa live da Sociedade Brasileira de Imunologia sobre vacinas. Então, para quem não me conhece, eu vou falar rapidinho um pouquinho sobre mim. Eu sou a Cristina Bonorino, eu sou imunologista, trabalho há 30 anos com imunologia, apaixonada por imunologia, apaixonada por divulgação da ciência. Quem me conhece sabe que eu adoro conversar sobre ciência com todo mundo, principalmente com o pessoal leigo, né? Claro que meus colegas também. Eu sou imunologista, então eu fiz biologia na faculdade, depois fiz mestrado em genética e biologia molecular, e o meu doutorado é basicamente imunologia, sempre trabalhei com isso. Fiz doutorado um pouco aqui no Brasil, na URGS, um pouco nos Estados Unidos, depois fiz alguns pós-docs nos Estados Unidos, sempre em memória T, que é a área que eu sou apaixonada. E já fui professora da PUC por 20 anos, montei um laboratório de pesquisa lá. Aí agora eu sou professora da UFSPA, professora titular, no laboratório de imunoterapia, né? A gente trabalha com isso. E a gente vai falar um pouco do trabalho, as minhas áreas principais são câncer, imunologia tumoral, imunoterapia e imunologia viral, né? Mas assim, toda a imunologia está conectada e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então, a Sociedade Brasileira de Imunologia está fazendo essa série de lives que eu acho sensacional. A gente vai ter hoje, assim, como se fosse um bate-papo sobre vacina, né? Então, é legal para vocês perguntarem, colocarem questões sobre o que vocês tiverem de dúvida de vacina. Como eu digo, o que eu não souber, a gente vai descobrir junto, tá? E a gente vai também falar um pouco vai falar bastante sobre as vacinas para o coronavírus, em que ponto a gente está, o que falta, onde a gente quer chegar com isso, como é que estão as pesquisas no Brasil, tá? Eu estou ajustando aqui como é que se diz? Fazendo os ajustes aqui do WhatsApp para todo mundo ficar me ouvindo. Então, hoje a gente vai falar então sobre vacinas. Daqui a umas próximas semanas, nas próximas lives, a Sociedade Brasileira de Imuno vai organizar alguns lives com os pesquisadores do Brasil que estão desenvolvendo vacinas para a Covid. Então hoje a gente vai falar também um pouco sobre por que a gente precisa de tantas vacinas, afinal de contas, não dá para fazer só uma ou duas e aí a gente resolve, né? Eu tenho que ajustar aqui Acho que melhorou. Enquadrar, porque eu tô fazendo no Facebook e no Instagram ao mesmo tempo. Então, é a primeira vez que eu faço isso, muito chique. Chiquérrimo. Ajustar um pouco o celular. Quem tá me vendo no Instagram, acho que agora melhorou, né? Então, muito bem. A gente vai, então, começar a falar um pouquinho. E depois dessa live aqui, eu vou colocar vai ter um texto meu no site da Sociedade Brasileira de Imunologia sobre vacinas. Então, vocês podem ver por 24 horas essa live, depois ainda no Instagram e no Facebook, e depois ela vai ficar no YouTube, tá? Ela fica gravada, então vocês podem ver de novo, referir para os amigos e tal, essa é a ideia. Então, uma coisa que é muito, já começando, entrando no nosso assunto aqui, uma coisa que é muito incrível, né? Que tem gente de todo o Brasil, eu acho, a gente está falando sobre imunologia, mas eu estou no site da Sociedade Brasileira de Imunologia, eu sou do comitê científico da Sociedade Brasileira de Imunologia, nós montamos um comitê, inclusive para poder dar apoio para decisões de gestores públicos, de gestores privados, da imprensa, né? A gente está sempre orientando as pessoas com informações sempre assim novas, né? A primeira coisa que sai e informações de fonte segura, né? Então a gente estuda isso. E eu sempre digo assim, é no mínimo interessante a gente ser imunologista nessa época, porque lá no final de fevereiro, quando começou a história da epidemia, a gente pensou, isso pode virar uma pandemia, né? E aí, quando virou uma pandemia, a gente sabia o que ia acontecer, né? Imediatamente os imunologistas se deram conta que se fosse uma pandemia para um vírus novo, a gente tinha que fazer uma vacina, enquanto não tivesse uma vacina, o mundo ia virar de cabeça para baixo. Então a gente já conseguia vislumbrar isso, porque essa é a nossa área, né?
E a história da vacina, por que a gente sabia que isso ia demorar, né? Porque a gente domina hoje as tecnologias para fazer vacina, mas cada vacina ela tem que ser customizada, né, de acordo com o vírus. A gente precisa saber a história natural da patologia da doença para desenvolver a melhor vacina. Então tem vários tipos de vacina, como a gente vai falar aqui, mas a gente só está aprendendo esse vírus faz 3 meses. A gente sabe um pouco do vírus dos outros coronavírus, a gente sabe de vírus em geral, outros vírus que existem, mas esse vírus é novo e ele pode muito bem trazer muitas surpresas que a gente ainda não descobriu, né? Então, uma coisa importante é isso que eu queria falar. Não existe pesquisa básica, não existe pesquisa aplicada sem pesquisa básica, né? Então, atualmente elas estão correndo juntas, né? A pesquisa básica sobre o vírus para entender como ele funciona, como ele ataca o sistema imune e a pesquisa aplicada de como que a gente pode fazer a vacina. Então, a primeira coisa, imediatamente todos os imunologistas do mundo começaram a estudar esse vírus, né? Foi uma coisa assim, ninguém precisou organizar isso, todo mundo começou a fazer isso. Então, à medida que a gente ia entendendo a principal, as principais características do vírus, né? A gente ia observando para ver se como é que a resposta imune para esse vírus estava se manifestando, né? Então, de um modo geral, né? O que a gente sabe? Que para vírus, a gente precisa de 3 respostas principais. Existe uma tríade, uma trifecta, que nem os americanos falam. A mais famosa resposta para os vírus é os anticorpos neutralizantes, né? Eles impedem, anticorpo é uma molécula do teu sangue que impede que o vírus entre na célula. O segundo tipo de resposta, que é muito importante, é as células TCD8, que são células citotóxicas. Elas vão lá na célula que está infectada e elas matam a célula infectada. Então, essa resposta é muito importante. Então, essas duas respostas, os anticorpos e as células T citotóxicas, elas podem ser geradas, são importantes ser geradas e elas ficam de memória. E, finalmente, essas duas respostas dependem de uma resposta inata, né, do qual o principal representante é o interferon do tipo 1. Então, essa tríade de respostas é muito importante que a gente gere quando a gente tem uma resposta imune para um vírus. E se a gente não gerar essas respostas, isso correlaciona com um prognóstico ruim para o paciente. Então, todo mundo imediatamente começou a olhar isso. Então, uma das primeiras coisas que se viu foi que o vírus, ele inibia o interferon, no surprise, né? Aí, no plasma, a gente consegue medir o interferon, os anticorpos neutralizantes e as células CD8 citotóxicas de memória. Mas tem uma quarta resposta que a gente não consegue medir no sangue, que é uma resposta que fica no tecido. São linfócitos que são residentes, no caso, no pulmão. Então, por enquanto, a gente não pode analisar essa resposta, né? A gente tem só os modelos animais para fazer isso, que ainda não são perfeitos, mas a gente teria que fazer biópsias e autópsias. E sem isso, por enquanto a gente não pode fazer isso, então a gente não sabe. Tá? A gente precisa pensar em qual tipo de resposta o vírus está bloqueando para saber qual tipo de vacina que a gente tem que induzir. E existem diferentes tecnologias para a gente fazer vacina, tá? Então, eu vou colocar algumas referências lá no site da SBI, né? Mas a mais tradicional de todas as vacinas, tem duas que são mais tradicionais, eu acho. Uma delas é a vacina inativada, em que a gente pega o vírus e inativa ele por calor, ou por ultravioleta, ou por né, alguma outra coisa química, né, um fixador. E essa vacina, o vírus, então, ele não pode se replicar. Então, um exemplo dessa vacina seria a vacina da gripe, né? No caso da vacina da gripe, o que acontece? Tem gente que fala isso, né? Ah, eu fiquei doente da vacina da gripe. Não, a gente não fica doente da vacina da gripe. It's impossible, impossível, tá? Impossível. O vírus não está viável, né, na vacina da gripe. Então, a gente pode pegar essa vacina inativada. O que acontece com essa vacina? Ela gera principalmente anticorpos neutralizantes. Ela pode gerar interferon também, a gente pode medir isso, mas esse é o principal efeito dessas vacinas. Se por acaso a gente descobrir no futuro, né, que essa é a melhor resposta para o vírus, beleza, essa vacina pode nos ajudar e muito. Um outro tipo de vacina
que eu particularmente, como imunologista, gosto muito para vírus, é a vacina atenuada, né? A vacina atenuada, a gente isola o vírus e a gente hoje em dia induz mutações, né? Por engenharia genética, a gente modifica o vírus, retirando a capacidade que esse vírus tenha de infectar, realmente de causar doença. Ele infecta, mas ele não causa doença, tá? Então, a vacina, por exemplo, a vacina que a gente está fazendo o estudo clínico, a vacina da dengue, né, que é uma vacina, um estudo do Butantan, né, que a gente coordena aqui o centro de pesquisa número 14, a gente é o controle negativo da vacina, porque não tem dengue aqui no Rio Grande do Sul. Essa vacina é uma vacina atenuada. Por quê? Que a gente pegou todos os sorotipos, né, de vírus da dengue, o 1, 2, 3 e 4, e essa vacina, então, teve deletados os principais segmentos, os principais pedaços do material genético em que isso causa proliferação. Né? Então, essa é uma vacina super boa, porque o vírus se replica bem pouquinho. Né? Enquanto isso, o teu sistema imune vai gerando tanto a resposta TCD8, que é aquela importante para matar a célula no tecido, quanto o interferon, quanto os anticorpos neutralizantes. Então, depois dessas duas, que são as mais tradicionais, tem novas tecnologias de vacina. Uma delas, por exemplo, é a gente fazer uma vacina baseada só numa proteína do vírus, né? Então, a gente pega, por exemplo, a proteína no SARS-CoV-2, existe a proteína do spike, né? A proteína da espícula, que é a proteína S, que liga no receptor, que é o ACE2, né? Então, se a gente consegue produzir por engenharia genética só a proteína da espícula, o que acontece? Me pediram para abaixar um pouquinho a câmera. Só um pouquinho que eu vou ter que parar e abaixar. Então, não percam a ideia de comentário da espícula. Melhorou? Rafa, melhor? No Instagram? Meu rosto fica mais para cima. Não consigo. Não tenho como fazer isso, eu acho. Só se eu fosse mais alta, que eu sou baixinha. Não consigo ficar mais alta. Assim? Assim tá bom? Ficou melhor? Eu estou falando com vocês, mas estou falando com a SBI ao mesmo tempo. E eles estão me dizendo que a minha câmera não está boa. Agora está bom, ótimo. Então, a gente vai falar da vacina inativada e a vacina atenuada, né? Então, agora a gente estava falando da proteína, então, da espícula. Se a gente fizesse só uma vacina para a proteína da espícula, então a gente faz a proteína por engenharia genética, produz por técnica de biologia molecular, DNA recombinante, e aquela proteína, então, a gente injeta na pessoa para gerar anticorpos. Um exemplo desse tipo de vacina é a vacina da hepatite B. Né? Então, na hepatite B, a gente tem só a proteína, o antígeno de superfície do vírus da hepatite B, e a gente mistura com uma substância que chama adjuvante, né? E o adjuvante é que nem o ator coadjuvante, né? Ele aumenta a resposta imune, né? E faz com que o teu corpo responda melhor para essa proteína do vírus que tu tá colocando ali. Não tem perigo nenhum de infectividade, é só uma proteína, então, né? Qual é a desvantagem dela? Ela não vai gerar células T, CD8 citotóxicas, vai gerar principalmente anticorpos, tá? Então, a gente falou inativada, a gente falou atenuada e a gente falou de proteína recombinante, né? Ou de subunidade. A gente pode usar também, pegar só um pedaço do vírus que seja importante, né, para gerar resposta imune. Que mais que a gente pode fazer? Partículas virais, né, a VLP. Então, são partículas que parecem o vírus, mas na verdade é só a casca do vírus, digamos assim, a parte exterior do vírus, em que ela consegue ligar nas tuas células, mas não tem o material genético dentro. Então, o que aquilo vai fazer? Né? Vai fazer com que tu endocite, as tuas células vão endocitar essas partículas e vão gerar uma resposta contra essas partículas também, que vão depois reconhecer o vírus. É possível que isso seja o suficiente. Então, vocês estão percebendo um padrão do que eu estou falando, eu acho, que até agora, mais ou menos, eu falei assim, que só tem uma vacina dessas aí que gera resposta TCD8 boa.
As outras geram principalmente anticorpo. Então, anticorpo é muito importante. O que a gente não sabe é se o anticorpo vai ser suficiente para a gente conseguir se proteger do vírus. Em muitos vírus ele é suficiente, tá? Por isso que teve também uma corrida para o desenvolvimento de imunoterapias, que aí são anticorpos monoclonais, em que tu faz um anticorpo em laboratório, que não é uma vacina, é um tratamento, e esse anticorpo, então, um anticorpo humano que tu produz de maneira sintética e tu dá para a pessoa como se fosse um medicamento, né? Mas isso não é uma vacina, esse anticorpo dura, né, no corpo humano por alguns dias, e é isso aí. Então, a gente falou de vacina inativada, a gente falou de vacina atenuada, falou de vacina recombinante, de subunidade proteica, subunidade purificada, a gente falou de VLP. Que mais? Pergunta do Wesley Cruz. Tá, depois eu vou responder as perguntas. E finalmente, eu vou dar o último tipo de vacina, porque tem uma vacina que o pessoal está falando muito, que é dessa companhia Moderna, né? A Moderna é uma companhia de biotecnologia americana, que o governo americano deu um monte de dinheiro para eles, né? E eles estão dizendo, assim, que eles conseguiram uma vacina maravilhosa e tal, e a vacina deles é uma vacina de RNA, né? Então, como é que é uma vacina de DNA ou de RNA? Essas vacinas, elas são experimentais ainda, tá? Se a Moderna colocar no mercado essa vacina, vai ser a primeira realmente em uso humano. Então, essas vacinas, elas pensam o seguinte: eu não vou dar o vírus inteiro, vou dar só o material genético ou o DNA ou RNA que codifique para proteínas do vírus. E quando isso chegar na célula, isso vai ativar as células humanas e elas vão, então, produzir as proteínas virais, elas lá, mas num contexto em que o teu sistema imune vai dizer, opa, vou fazer anticorpos. Engraçado, assim, essas vacinas, teoricamente, elas induzem mais células T do que anticorpos. Então, teoricamente, ela induziria mais as células TCD8. Isso é o que a gente sabe sobre outras vacinas de material genético que existem estudos disponíveis, né? Então, o que a gente quer quando a gente desenha uma vacina? A gente quer gerar uma memória. Que tipo de memória é mais importante? Uma ou a outra ou as duas, né? Anticorpo ou célula CD8 ou as duas. O ideal é as duas, né? Tem um outro tipo de vacina que eu não falei ainda, que é a vacina de vetor viral. Então, a vacina de vetor viral, ela faz um vírus que é uma mistura. Ela mistura um vírus mais enfraquecido, ou um vírus contra o qual a gente já tem imunidade, que não vai nos deixar doente, né? Isso é importante. Um vírus que não vai nos deixar doente, com o vírus, com o material genético do SARS-CoV-2. Então, é um vírus híbrido, né? Um vírus Frankenstein, assim. Então, esse vetor viral pode ser, por exemplo, influenza, né? Esse vetor viral pode ser adenovírus. E então, tu tem várias tecnologias, mas a gente não sabe qual delas vai ser a melhor, né? Então, se a gente juntar essas todas que eu falei, vacina inativada, vacina atenuada, vacina de unidade, vacina de DNA ou RNA, vacina de vetor viral ou VLP, a gente falou 6 tipos. Desses 6 tipos, assim, mais ou menos, tu tem hoje mais de 100 vacinas sendo desenvolvidas no mundo inteiro para esse SARS-CoV-2. Com certeza, os lugares onde já existia mais estrutura para trabalhar com esse vírus, eles saíram na frente, né? Com certeza, os Estados Unidos, a China, né? Eles têm a própria Inglaterra, né? E por que eles, né, têm essa estrutura? Porque lá se reconhece o valor econômico de tu ter uma vacina sendo feita, tá? Tem uma pergunta aqui do Wesley Cruz, que eu vou ler, vou parar um pouquinho, que eu tô falando há muito tempo. Vamos responder umas perguntas. Pode ser, né? Responder. O Wesley Cruz perguntou: devido ao tempo recorde da aceleração de estudos para a confecção da vacina contra a Covid-19, você acha que quando tiver os ensaios de fase 3 randomizados, pode sofrer algum efeito da eficácia?
Olha só, eu não entendi direito a tua pergunta. Deixa eu ver se eu entendi. Eu já ia falar sobre isso, tá? E a pergunta da Bia, como é que eu sei qual é o melhor tipo de vacina? Só testando ou alguma metodologia? Então, tem duas maneiras principais, Bia. Eu vou responder a pergunta da Bia primeiro e a do Wesley eu vou responder a seguir. A da Bia é a seguinte, qual que é o melhor? Primeiro, quando a gente já sabe de antemão, conhece bem a biologia, a história natural da infecção e a biologia do agente infeccioso, é mais fácil fazer uma vacina direcionada para ele. Não quer dizer que ela vai ser a melhor, porque sempre o que a gente está fazendo é uma hipótese baseada no que a gente conhece, né? E pode acontecer que a gente não conheça tudo, tá? Agora que eu tô vendo que o meu rosto estava pela metade, mas agora não tá mais, né, Luiz? O Luiz me falou aqui. Agora esse meu rosto tá inteiro. E aí, então, assim, se a gente... essa é uma maneira que a gente descobre fazendo. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A própria vacina da dengue. A gente sabe muito sobre o vírus da dengue, né? Mas a gente não sabe tudo. Então, existe uma vacina que já foi feita, né, inativada para 3 sorotipos, que foi da Sanofi, que foi colocada no mercado, mas ela tem um problema, vou falar a seguir sobre isso. Então, existe uma mistura entre tu desenhar, fazer um desenho, né, baseado no que tu sabe da biologia do agente infeccioso, mas o teste final sempre é o ensaio clínico, tá? Então, como é que são esses ensaios clínicos? Daí eu vou migrar para essa pergunta aí do Wesley, né? Quando a gente desenha uma vacina, a primeira coisa que a gente testa é um modelo animal. Então, a gente chama isso de ensaio pré-clínico, porque a gente vai testar, então, primeiro em camundongos, né? Então, tem que ter um bom modelo animal. Como é que a gente consegue um bom modelo animal? No caso do SARS-CoV-2, recém agora que está surgindo um modelo que o pessoal viu que está funcionando bem legal para a gente poder testar a vacina, que é um camundongo transgênico que expressa a ACE2, que é o receptor do vírus, humana. Então, como esse camundongo transgênico, ele expressa a ACE2 humana, a gente sabe que o vírus vai infectar, pode infectar as células do camundongo. Então, quando a gente testa a vacina, a gente consegue medir o quanto que a nossa vacina é boa. Depois dos estudos em animais, de camundongo, o roedor, a gente passa para um não roedor. Em geral, a gente passa para macaco, né, algum tipo de símio. E depois, se ela tem bons resultados em macacos, tem 3 fases de estudo em humanos. No primeiro, que a gente chama de fase 1, tu tem... Basicamente, a tua preocupação é saber qual a segurança. Então, assim, a vacina não pode fazer mal. Então, tu precisa testar, né? E nenhuma pessoa pode passar mal da vacina. Ela não pode causar doença, ela não pode causar outros problemas. Se passa da fase 1, tu vai para a fase 2. A fase 2, tu testa basicamente dose, né? Então, tu vai ver assim, qual é a melhor dose da vacina. O que está acontecendo agora, Wesley? Como a gente está muito rápido, né? A gente está meio que juntando fase 1 com fase 2. Então, vê segurança e eficácia e dose, né? Ou então tu junta o fase 2 e fase 3, né? Que é a dose, o fase 2, e o fase 3 é quando tu compara com placebo. Então, como é que a gente testa essa vacina? Bom, finalmente a gente já viu no fase 1 que ela não faz mal, no fase 2 a gente determinou qual é a dose, né? E no fase 3 a gente vai ver, tá, então para algumas pessoas vão ganhar placebo e outras vão ganhar vacina. Qual delas, né, em qual grupo, placebo ou vacina, eu vou ter menos casos? Como é que a gente testa essa vacina? Tu precisa testar isso onde tem surto, né? Então, por exemplo, eu vou voltar para a vacina da dengue. A vacina da dengue eu não posso testar muito ela aqui no Rio Grande do Sul, porque não tem dengue. Então, a gente é o controle. A gente tem muitas pessoas que nunca viram dengue e a gente só acompanha, então, como é que é a vacina numa população que nunca viu dengue. Agora, como é que eu vou saber se a vacina funciona ou não? É olhando onde tem surto de dengue, onde o dengue é endêmico, onde tu tem mais. A gente vai olhar o Nordeste, a gente vai olhar o Rio de Janeiro, Minas, esses lugares onde a incidência de dengue é alta. Por isso que o Brasil hoje, infelizmente, é um dos melhores lugares para tu testar uma vacina, tá? Porque a gente é o único país que ainda está na curva ascendente, tá? E a gente
né, aqui a gente consegue acompanhar em tempo real. Eu estou vacinando 1.000 pessoas aqui em São Paulo, por exemplo, né? 500 placebo e 500 vacina. Quantos casos teve no placebo e quantos casos teve na vacina? É isso aí. Tem uma pergunta da Ethel Guimba. A forma de otimizar a resposta imune, explorando as potencialidades de cada tipo de vacina. É possível usar mais de um tipo de vacina no mesmo indivíduo? Sim, Ethel, é possível, tá? Então, assim, isso é um futuro bem, assim, fácil de imaginar. Se vocês se lembram de 2009, quando teve a pandemia do H1N1, né? No caso do H1N1, por um tempo a gente teve 2 vacinas comerciais. Chegou até 3, eu acho. Mas me lembro que tinha 2, uma era inativada e uma outra era atenuada. E por um tempo as 2 vacinas estavam no mercado e a gente foi vendo qual que era melhor, né? E se precisava as 2, então teve gente que tomou as 2, teve gente que não tomou nenhuma, teve gente que tomou uma ou a outra. Então os estudos mostraram que no fim a gente ficava protegido só com a inativada e hoje ela foi acoplada então à vacina da gripe. Né? Então quando a gente se vacina para gripe, a gente está tomando da H1N1 junto. E assim, se eu tomar mais de uma vacina, não tem problema nenhum. A gente, quando leva o nenê pro médico, né, a gente leva o médico para vacinar, ele toma mais de uma vacina ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Ele poderia estar tomando 2 vacinas ao mesmo tempo para o mesmo vírus? Poderia. Ó, vou falar para vocês. Por um tempo, a vacina da polio, ela tem 2 vacinas, né? Tem a vacina atenuada, que é a gotinha, vírus vivo, e tem a vacina inativada, que é a Salk, que é injetável. Então, por um tempo, as crianças tomavam uma e a outra, né? Em cada vez que elas iam no médico. Se tomavam uma, podia ter tomado a outra. A vacina não faz mal, né? Então, isso é muito importante que a gente clarifique para as pessoas. A vacina não chegaria no mercado se ela fizesse mal para as pessoas, né? E aí tem uma pergunta do Jean. A vacina de RNA tem alguma relação com o mecanismo de ativação da via do inflamassoma? Jean, essa é uma pergunta de imunologista. A gente está falando aqui para o pessoal que é de todas as áreas. Por exemplo, a Ethel, que recém fez uma pergunta, é bióloga molecular. Então, ela fez uma pergunta de vacina. Com certeza, todas as vacinas que envolvem material genético vão mexer em receptores que estão ligados na via dos diferentes inflamassomas, tá? Eu acho que cada uma tem que ser analisada, assim. Eu, sinceramente, eu posso dizer que eu sou meio cética com as vacinas de ácido nucleico, mas essa é a minha posição pessoal, Cris. Porque quando surgiram as vacinas de RNA, de DNA, a gente testou no laboratório, me lembro que a gente... E não vi nada muito emocionante, assim. Então, eu sou meio cética. Mas, assim, se funcionar, ótimo, tá? Eu tô torcendo para que funcione. Então, a gente estava nessa coisa de por que o Brasil, né, é um candidato ideal. Então, não só o Brasil é um candidato ideal para testar as vacinas, como já foram anunciados, se vocês estão acompanhando, que as 2 vacinas que já chegaram na fase 3, essa, que é quando tu compara o placebo com a vacina, vão testar no Brasil, né? Então, a Sinovac, que é um laboratório chinês, vai testar uma vacina em parceria com o Instituto Butantan, que é o mesmo que faz a vacina da dengue, essa que a gente está testando no Brasil inteiro. Eu acho que eles estão ainda desenhando o estudo, tá? Aí até uma bióloga molecular, isso mesmo. Eles estão testando o estudo, estão vendo como é que a gente vai fazer, em que centros que eles vão fazer. A previsão, pelo que eu vi do pessoal do Butantan que estava conversando esses dias, é 9.000 pessoas, né, que eles vão testar no Brasil inteiro. Então, acho que eles vão usar centros diferentes. Então, ainda não sei isso. Como é que é a vacina da Sinovac? De novo, uma vacina inativada, tipo vacina da gripe. Uma vacina bem tradicional que induz anticorpos. Então, se ela induzir anticorpos neutralizantes, ótimo, tá? E a outra vacina, que também vai ser testada em São Paulo, em parceria com o pessoal da Unifesp, na verdade é o pessoal, o centro de vacinas que tem na Unifesp, é uma vacina de adenovírus. Então, eles usaram um adenovírus, é aquela coisa que eu falei, de vetor viral. Eles fazem um vírus Frankenstein, misturam misturam o vírus do macaco, o adenovírus de macaco, com vírus com material genético do SARS-CoV-2. Então, esse vírus híbrido
ele vai ter características do SARS-CoV-2 para gerar imunidade, né? Por exemplo, a proteína S, e ao mesmo tempo ele é um vírus que não causa doença em humanos, tá? Então, ele se mantém por um tempo ali. A pergunta da Bruna: a existência de diferentes cepas dos vírus pode dificultar a produção de vacinas? Então, essa é uma pergunta que a gente só consegue responder empiricamente, sabe, Bruna? Com certeza, porque o que a gente sabe, né? No caso, por exemplo, eu sempre gosto de dar o exemplo da dengue, né? Que a dengue tem diferentes sorotipos. Às vezes, né, tu precisa fazer imunidade para todos eles. A gente ainda está aprendendo isso, né, para cada um. Mas quando a gente olha para os coronavírus, a gente ainda não sabe, né, se as diferentes cepas que surgiram, que forem detectadas, a gente vai conseguir lidar com uma resposta só para uma ou se vai precisar misturar. Eu acho que tudo isso são, como eu falei, a gente tem que entender a história natural do vírus, né? Para poder melhorar a vacina, as vacinas que surgiram. Eu acredito que as primeiras vacinas que vão surgir vão ser essas mais tradicionais, ou com essa do vírus inativado, ou focada na proteína S, que é para barrar a infecção. Pergunta do Marius Cortez. Por falar em vacina da polio, por que a maioria das vacinas são aplicadas por via muscular e não oral ou outras vias? Excelente pergunta, tá? Então, a via pela qual a gente aplica a imunização, a vacina, ela tem tudo a ver com o tipo de resposta que ela vai gerar, tá? Então, só recentemente, tá? Muito recentemente, a gente começou a se ligar nessa coisa de que a imunidade da mucosa era diferente da imunidade gerada por outros tecidos. Hoje a gente sabe que cada tecido tem um jeito de gerar resposta imune diferente, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado para isso. Então, por exemplo, para responder a tua pergunta, o que seria uma boa vacina para né? Se tu for pensar assim, eu quero gerar uma resposta lá no tecido, né? Nas vias respiratórias, inferiores, superiores, na nasofaringe, orofaringe. Então, tu pensa numa vacina ministrada, né, como um spray nasal ou oral, né? Então, no caso, a polio oral é excelente porque eles infectam células do epitélio intestinal, o vírus da polio. Então, ele tem tropismo para outras células, mas ele pode infectar por ali. Então, por isso que ela é oral. Mas tu consegue gerar anticorpos se tu injetar no músculo, ou se tu injetar subcutâneo, tu também gera anticorpos, tá? Então, tudo varia. A maioria das vacinas acho que é subcutânea até, não é muscular. As de material genético acho que são intramusculares. E aí, então, por exemplo, no Brasil hoje, né, tem 3 grupos, eu acho, que eu mencionei, talvez tenha mais, mas que eu conheço, assim, que eu tô acompanhando, que estão fazendo vacinas, desenhando vacinas pro coronavírus, né, esse novo coronavírus. Então, tem um grupo, que eu dei uma entrevista até para o Jornal da USP para comentar isso, que é o do Marco Antônio Stefano, que está trabalhando numa formulação de nanopartículas misturada com a proteína S para colocar via spray nasal. Então, essa é uma boa ideia, né? Essa é uma ideia interessante para tentar gerar uma imunidade de mucosa. Então, se tu fizer via oral, tu gera muito um tipo de anticorpo que a gente chama de IgA, né? E a IgA é um excelente neutralizador, é um bom anticorpo neutralizante, né? Por outro lado, também, se tu imunizar no tecido direto, tu pode gerar uma imunidade diferente no tecido. Essa coisa assim, da imunidade do tecido é uma coisa muito mais recente, né? Que os imunologistas estão aprendendo a importância disso. Ainda bem, porque é muito bonito isso, essa parte. Só que antes a gente não estudava tanto, porque é mais fácil estudar no sangue, é mais fácil estudar na saliva, porque é menos invasivo. Para estudar no tecido, tu precisa fazer uma biópsia, tu precisa ir lá olhar. Então, falei para vocês que tem 3 grupos no Brasil desenvolvendo vacina. O do Marco Antônio Stefano é um, tá? O outro é o grupo do Flávio Fonseca, do CT Vacinas da UFMG, junto com a Fiocruz. E eles estão usando o vírus influenza como vetor viral. Então, eles vão pegar o influenza,
que é um vírus que a gente está acostumado, e vão fazer um Frankenstein com o SARS-CoV-2. E tem o grupo do Calil, do Jorge Calil, em São Paulo, que vai fazer uma vacina baseada em VLP. Então, o VLP, como eu falei para vocês, é o vírus oco, né? Então, tu pode usar o vírus oco, tu pode colocar uma proteína do vírus ali dentro, que é uma outra maneira de fazer, tá? Tem uma pergunta aqui da Fernanda Teixeira. Algumas das vacinas em desenvolvimento têm mecanismo que desenvolva a memória TCD8 citotóxica? Então, tem duas perguntas aqui. Tem plasma convalescente e tem as TCD8. Então, vamos primeiro para a TCD8. A TCD8, como eu falei, se a vacina for atenuada, que tem vacinas em desenvolvimento atenuadas, vai gerar CD8. As vacinas de material genético, teoricamente, geram CD8. Tá? Tem algum nível de CD8 que é gerado mesmo com essas inativadas, tá? Mas, assim, não é tanto assim. Aí, o plasma de indivíduos convalescentes não pode ser um indicativo da eficácia da vacina inativa. Então, para quem não sabe, plasma convalescente é quando tu pega de uma pessoa que se recuperou da infecção e tu retira o plasma, né, purifica os anticorpos e tu dá para outra pessoa que esteja doente. Então, tu usa os anticorpos da pessoa. É como se a gente usasse um soro antiofídico, digamos assim, né, que é feito num animal, que tu usa os anticorpos do animal contra o veneno da cobra, né, para uma pessoa que foi picada. Então, nesse caso, tu usa os anticorpos que uma pessoa fez naturalmente para o vírus, para ajudar uma outra que não conseguiu fazer anticorpos. Eu acho que o plasma convalescente, ele funciona, mas se tu tá acompanhando, não sei se é da Fernanda também, não é assim todo mundo que se recupera, tá? E tem gente assim que precisa de várias doses de plasma, né? E não tem plasma para todo mundo, então isso é um problema. Eu sinceramente, eu tenho um receio da gente apostar as coisas no plasma, porque as fichas no plasma, porque o plasma, a gente não sabe o que tem ali, né? E ninguém tá medindo nesse plasma se tem anticorpo neutralizante ou não. Então a gente não sabe como o plasma tá funcionando. Isso me deixa um pouco receosa, que a gente, né, eu não gosto de apostar num negócio que eu não tô entendendo absolutamente nada do que tá acontecendo ali. É meio que uma caixa preta demais. Então, o plasma foi muito importante, assim como os soros são importantes. Eu, 1000 vezes, se eu tô doente, tiver plasma convalescente, eu vou querer tomar e tal. Mas a gente não pode ficar nisso, só isso que eu quero dizer. A gente tem que trabalhar no desenvolvimento de vacina, desenvolvimento de imunoterapia. É isso que a gente tem que fazer. E a gente está fazendo. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bonita, assim, que, como eu disse, no mundo inteiro, os imunologistas começaram a trabalhar com vacinas e imunologia do vírus, né? Ninguém precisou falar para eles. E isso aconteceu assim, com o que a gente tinha na geladeira, né? Antes de vir qualquer dinheiro. Aliás, tem muito financiamento que ainda nem foi pago, né? As pessoas estão trabalhando loucamente nisso. Então. Bom, qual é outra preocupação que a gente tem que ter? Não sei se tem alguma outra pergunta que vocês queiram fazer. Eu posso dar uma paradinha, porque a gente ainda tem aí uns 20 minutos antes de terminar o Instagram. E no Facebook eu acho que pode ficar mais um pouquinho, né? Vou seguir. Um cuidado que a gente tem com todos os estudos vacinais é o cuidado com que essa vacina não desenvolva um efeito que a gente chama de enhancement, né? Então, tem casos em que, quando tu faz imunidade para um vírus, os anticorpos que tu faz contra ele, em algumas pessoas, e a gente não sabe muito bem porquê, geram uma piora da doença, né? Eles dão um efeito rebote. E esses mecanismos, eles não são conhecidos, né? Isso existe na dengue, existem outras doenças. Então, tem alguns estudos que mostram que quando tiver alguns tipos de anticorpos, pode haver enhancement. Isso não provocado por vacina, isso nas pessoas que estão doentes mesmo. Então, isso tem que ter cuidado. Até por isso eu tenho um pouco de receio do plasma. Porque às vezes se a pessoa tiver alguma tendência para fazer esse tipo de doença, o plasma vai acelerar isso. Então, a gente tem que cuidar disso, né? Isso aconteceu com a vacina da dengue da Sanofi, que gerou anticorpos, né, contra um sorotipo de vírus, e quando a pessoa se infectou com outro, ela teve problemas de inflamação, assim, problema de enhancement. Aí tem uma pergunta aqui do Murilo.
a dependência da apresentação antigênica via MHC, outra pergunta de imuno, pela vacina de RNA da Moderna e os polimorfismos de MHC que há na população, pode ser um indicativo de que ela não irá funcionar num amplo espectro populacional? Então, isso que o Murilo está falando, para quem não é imunologista, é uma maneira que a gente tem de desenhar de uma maneira bem assim racional como que a gente quer que a vacina funcione. Então, o MHC são as tuas moléculas de rejeição aos enxertos, tá? Que a gente é muito diferente nos genes. Todos nós temos MHC diferente, um do outro. Mas por que ele é importante? Porque é nesse MHC, MHC é uma proteína que parece um pãozinho de cachorro-quente, ela tem um sulco no meio. E ali naquele sulco, naquela fenda, são colocados pedacinhos do vírus que os teus linfócitos T reconhecem. E cada MHC é como se tivesse uma fenda diferente. Então, meu MHC é diferente do teu, é diferente do teu irmão, do teu pai. Então, essa variabilidade na população garante com que, como população, sempre vai existir gente que vai ser capaz de formar uma resposta imune. Ninguém perguntou sobre isso ainda, que é a imunidade natural, né? Então, quando, por exemplo, a Moderna pega um RNA definido, ela sabe, eu estou usando essas proteínas. Essas proteínas tu consegue prever por uma análise, isso é em sílico, por computador mesmo, a gente faz uma análise de bioinformática e ver que pedaços aquilo tem chance de encaixar no MHC para gerar uma resposta, tu pode ter uma, digamos assim, uma ideia de se vai funcionar ou não, é isso que ele está dizendo. Só que eu vou te dizer assim, Murilo, eu não sei se tu é bioinformático, mas assim, ó, a maioria dos algoritmos ela não é 100%, né? Tem assim uns 50% de erro também. Então a gente não pode se basear só nos algoritmos, tá? A pergunta da Raquel, eu gostaria de saber se a vacina para o corona poderá ser anual como da influenza. Pode ser, a gente não sabe ainda. Então muita gente fala que à medida que o pessoal que está medindo assim, né, ao longo do tempo das pessoas que tiveram a doença se recuperaram, o nível de anticorpos vai caindo, né? Então a gente só vai saber isso no ano que vem, sabe, Raquel? Quando a gente olhar essas pessoas e não tiver mais anticorpo, ou tiver bem pouquinho. Então a gente vai ver, tem que dar uma vacina de novo. Então, como é que a gente sabe se a memória vai durar ou não? A gente acompanha, né? E é isso. Existe uma preocupação da comunidade científica de que o movimento, pergunta do Gilvan, o movimento antivacina atrapalha a imunização da população caso a vacina contra a Covid seja produzida. Olha, movimento antivacina atrapalha tudo, né? Porque é uma coisa que não tem fundamento, né? São assim, é uma coisa que é mais barulho do que realmente tem alguma base, né? E o que a gente tem que fazer, Gilvan, como imunologista, como cientista, como pessoas pensantes, é mostrar, olha, isso não pode ser feito, né? A vacina não é uma escolha individual, né? Ela faz parte de um pacto social que a gente tem por viver em sociedade. Quer viver em sociedade, tem que pagar imposto, tem que andar de roupa, né? Tem que tomar vacina. É mais ou menos isso. Pergunta da Sandra. Você acha que, ao se descobrir a vacina, terá produção da mesma para vacinar toda a população? Então, eu ia falar sobre isso. Não tem como uma companhia hoje produzir 7 bilhões de doses para a população inteira, tá? Então, o que está acontecendo? Tem consórcios que estão se formando no mundo para financiar isso. Então, como é que tu pode financiar isso? Tu pode financiar isso para um governo, por exemplo. Os Estados Unidos têm dinheiro, tem tem um pesquisador da Harvard, que é prêmio Nobel, que propôs um fundo, né, americano, que ele fez um cálculo que ele disse assim, ó, a gente vai perder mais dinheiro não fazendo a vacina do que se a gente fizer a vacina. Então vamos fazer essa vacina e vamos vacinar todos os americanos. America first, né? Tá ganhando apoiadores lá. O governo tá conversando com ele, o governo do Trump, né? Tem também o Bill Gates, tem a Gavi, que é um grupo que está formando assim, um centro de financiamento de vacinas, que eles querem tentar juntar doadores para pagar a vacina para os países que não têm dinheiro, né? Porque para vacinar o máximo de pessoas possíveis.
né? Então são duas coisas. Quem vai produzir e de onde vem dinheiro. Então, de onde vem o dinheiro seriam esses fundos ou o governo dos países ricos, China, os Estados Unidos. Na Europa tem também uma aliança para desenvolver as vacinas. E a AstraZeneca, que vai produzir a vacina da Oxford, já pegou emprestado desse fundo para produzir a vacina da Oxford e já disse a troca dela é a seguinte: eu dou para vocês 300 milhões de doses de graça, né? Então é a troca dela. Pergunta da Sandra. Tá, essa. Pergunta da Polly. Por que a presença de uma imunidade prévia do vírus vetor da vacina reduz a resposta imunológica? Excelente pergunta, Polly. Se a gente tiver imunidade para o vetor da vacina, quando botar o vetor no teu corpo, a tua imunidade vai lá e termina com o vetor. E aí não dá tempo de tu formar uma resposta, entendeu? Por isso que atrapalha. Pergunta do Marlos. No caso da vacina em spray, protege a infecção inicial, já se sabe se o organismo mantém a produção de vacina DSGA por um bom tempo? Então, não sei isso, Marlos. Tem que perguntar se protege também IgG, produz IgG. Tem que perguntar para o Stefano, da USP. Ele está fazendo esses estudos. Pergunta do João. Eu fui infectado, mas deveria, tá? Em princípio, tu faz IgA, tu faz IgG junto, tá? Isso é meio que normal, assim. Eu fui infectado pela Covid, mas me recuperei sem ficar doente. Fantástico. Estaria já vacinado naturalmente. Então, quando a gente... quando tem qualquer vírus, tá? O que acontece? Algumas pessoas sempre vão ser naturalmente resistentes. No caso do HIV, a gente descobriu isso porque tinha pessoas que tinham uma mutação do correceptor para HIV e elas não se infectavam, né? Porque o vírus não conseguia entrar. No caso do SARS-CoV-2, ele precisa ligar na ACE2 e ele precisa, a proteína S dele precisa sofrer uma segunda digestão por uma outra proteína que chama TMPRSS2, que fica ali na membrana. Se tu fosse fazer um raciocínio análogo, se o cara não tiver ACE2 ou tiver baixos níveis de ACE2, que é o receptor, ou se a TMPRSS2 dele for mutada e não conseguir processar a proteína S, esse cara não se infecta. Até agora não surgiu isso, mas seria um tipo de resistência natural. Então, isso é resistência. Segundo, imunidade. Imunidade a gente pode fazer de dois jeitos. Ou a gente tem uma imunidade que a gente fez para outro vírus, que é uma imunidade cruzada, que a gente chama, pode ser até para outra bactéria, outra coisa qualquer que a gente fez, anticorpos ou células T. E aquilo ali nos protege também do coronavírus 2, pode acontecer. Ou tu faz uma resposta imune muito rápida, João. Então, tu tem aí várias hipóteses que tu vai testar. Eu sugiro que tu, não sei onde tu tá, em que estado tu tá, mas que tu vá num dos laboratórios aí do pessoal da SBI e te ofereça pra gente poder te testar. Doa um pouquinho de sangue, tá? Mas todas essas coisas são possíveis, assim. Pergunta da Michelle. Falando em imunidade inata, tem alguma informação se as NKs podem participar da resposta do corona? Cheguei a ver isso num artigo do Journal Club com os meus alunos, mas a gente não se aprofundou. Eu acho que era só assim, os caras estavam mostrando que tinha NK na resposta, mas não sei se elas eram importantes ou não. Tá muito cedo. Se eu puder hipotetizar, acredito que sim, com certeza, mas a gente vai ter que mostrar isso, né? Tudo é hipótese ainda. Pergunta da Mel. Cris, por favor, fala da relação da BCG com a Covid. Então, a BCG teve uns estudos que saíram há um tempo atrás que falaram o seguinte, estudos epidemiológicos, tá? Que a BCG, nos lugares onde tinha BCG, tu tinha menos casos de coronavírus. Então surgiu uma ideia de que a BCG poderia gerar uma imunidade cruzada pro coronavírus. Eu mesma falei, é fácil de testar. É só a gente pegar o pessoal que foi vacinado para BCG, não tem coronavírus, e ver se eles reconhecem o coronavírus. Até a gente propôs isso para o CNPq, o nosso projeto no fim a gente não ganhou dinheiro. Mas a gente não desistiu, a gente vai fazer o projeto, a gente tem dinheiro para outro projeto, o Ministério da Saúde, que a gente está trabalhando, e talvez a gente olhe isso. O que eu acho? Se tu for olhar o caso do Brasil, a gente tem BCG aqui e os casos estão bombando, então meio que já acho que não funciona mais. Tá? Tá. A Adriana da SBI me passou aqui um link da Folha
Bem legal que o Butantan e a Fiocruz estão preparando as suas fábricas para fazer a vacina. Então, isso eu já sabia, já me perguntaram isso há meses atrás. Tem algum lugar do Brasil que possa produzir vacina? Sim, Butantan e Fiocruz. Tá? Então, eles têm fábrica, a gente pode fazer. O Brasil é maravilhoso, o Brasil tem cientistas incríveis. A gente teve uma época em que a gente conseguiu construir coisas muito sólidas, né? Instituições e profissionais que voltaram para o Brasil ficaram aqui e estão fazendo um trabalho maravilhoso. Então, eu não tenho dúvida de que se a gente tivesse apoio, a gente estaria na frente aí dessa corrida toda. Mas não importa tanto mesmo a corrida, quem vai chegar primeiro, né? Não sei, alguém falou isso, assim, tem que chegar. Adianta quem vai fazer a melhor vacina, né? Então, vamos com calma. E quanto aos testes diagnósticos, o que você acha do colorimétrico? Então, Simone, eu não sei assim de qual teste que tu tá falando. O teste rápido, aquele, ele só mede assim se tu viu o vírus, tá? Isso é muito importante, ele não mede proteção. A única coisa que mede proteção é se tu tem anticorpos neutralizantes. E isso nenhum desses testes rápidos mede. Então, esses testes que estão vendo se a pessoa tá positiva ou não, só tá vendo se a pessoa entrou em contato com o vírus. É isso aí. Está protegido ou não, a gente não sabe por esse teste, tá? Quem tem imunodeficiência primária, a pergunta da Cristina, pode tomar a vacina para o Covid-19? Então, se tu tem imunodeficiência primária e tu não tem, e tu vai tomar uma vacina, só pode tomar vacina inativada, tá? Tu não, na verdade é mais fácil. Tu só não pode tomar uma vacina atenuada, tá? Eu não sugeriria uma vacina atenuada. Então, quem tem imunodeficiência primária, em geral, toma vacina inativada, porque não tem chance do vírus causar doença, né? Nenhum, porque o vírus está inativado. Pode ser só aquela da proteína do vírus, ou da subunidade, ou a VLP. Aquilo ali não vai te causar doença. A pergunta da Carol: qual a possibilidade dessa vacina fazer um tipo de intolerância ou alergia no indivíduo? Então, quando a gente faz o fase 1, que eu falei que é a fase da segurança, se a vacina causar alergia ou intolerância, ela não passa para o fase 2 nem para o fase 3. Então, em princípio, ela não deve causar isso, tá? Como o fase 1 geral e o 2 são feitos com menos pessoas, em termos gerais, do que o fase 3 em geral é quando tu testa milhares e milhares de pessoas, às vezes tu não pegou aquele alérgico naquela população inicial. E aí tu vai ver isso, né? Por isso que o teste clínico é tão importante. Porque se chegar agora na fase 3, tu tiver lá milhares de pessoas e algumas delas tiverem uma reação alérgica, aquilo ali tem que voltar, volta a vacina, vê o que causou alergia, faz de novo, tá? Então é isso. Falando em movimento anti-vacina, really? Você poderia falar um pouco sobre a importância de se gerar imunidade na população a partir das vacinas? Sim. Porque eu já ouvi um pensamento que acha que a resposta seria deixar as pessoas. Ah, adorei a tua pergunta, Maria. Desculpa que eu fiz assim. Tá, não, tudo certo que tu falou. Então, teve lá um deputado famoso aí que falou bastante sobre isso e começou a encher a boca para as pessoas falarem imunidade de rebanho, imunidade de rebanho. Então, assim, imunidade de rebanho é um conceito que os imunologistas criaram para explicar como que as vacinas funcionam. Como que uma vacina consegue erradicar uma doença, tá? A gente vacina todo mundo e a gente diminui, então, a probabilidade do vírus ou do patógeno chegar nas pessoas que são vulneráveis, que são as que são mais sensíveis ao vírus, tá? A vacina não funciona igual em todo mundo. Uma das razões é aquela que eu falei, o MHC é diferente, então tem gente que vai fazer uma resposta melhor para a vacina, tem gente que não vai fazer resposta, né? Mas como população, tu diminui a chance, é uma coisa matemática. Aí o pessoal tava falando, vamos deixar todo mundo se infectar, fazer imunidade de rebanho natural. Não existe imunidade de rebanho natural, tá? Existe sim, existe fragilidade das pessoas à doença. Então, a varíola, quando não tinha vacina, era assim, toda vez que vinha um surto de varíola, morriam milhares, né? Então, não tem imunidade de rebanho, tem fragilidade. Quando é que a gente erradicou a varíola? Quando a gente vacinou todo mundo, tá? E foi lá nos últimos bolsões, a gente tinha varíola, vacinou, sumiu, né? Então, é o único jeito de fazer, tá, gente? Imunidade de rebanho não é uma coisa natural, é um conceito criado por imunologistas para a gente explicar como funciona uma vacina, tá? É uma coisa matemática. Muito boa pergunta, Maria, adorei.
Pergunta da Camila. Tem alguma associação de vitamina D com Covid-19 no contexto imunológico? Eu ouvi falar sobre isso, eu realmente não estou acompanhando isso, né? Essa é uma pergunta boa para a doutora Ana Faria. Eu acho que se tu for no YouTube e se tu for olhar o que está gravado da Ana, que a Ana é uma super especialista em microbiota, em nutrição, imunologia oral, tem coisas ali sobre isso, tá? Então essa eu vou te dever, porque essa não é tanto a minha praia. Pergunta da Natália. E a imunização cruzada para outros coronavírus já descritos ajuda a entender a resposta imune pelo novo corona? Ajuda sim, tá? A gente está vendo que tem, já saíram alguns artigos que medem o quanto que as pessoas que tiveram esse vírus, né, reconhecem proteínas de outros vírus, né? E o contrário, de pessoas que nunca tiveram esse vírus, né, se elas reconhecem também, se elas têm já células e anticorpos contra os outros vírus. Então, isso é uma coisa comum, tá? A imunidade cruzada é uma característica da resposta imune e ela é uma coisa boa. A imunidade, que a gente chama de específica ou adaptativa dos anticorpos e das células T, ela não é assim, ó, super específica. Ela é degenerada por uma razão boa, para aumentar a chance de proteger cruzadamente, enquanto tu te infecta e o teu corpo vai gerando uma nova resposta, então, que cada vez é mais específica. Porque a resposta imune no início, ela é uma, né? Mas à medida que vai aumentando, os processos imunes vão se organizando no teu corpo em resposta à infecção, no final da infecção, tu tem a melhor resposta que tu poderia ter gerado, tá? E o que tu guarda de memória em geral é isso. A gente gosta de pensar que é, né? Então, doutora, faltam 5 minutos. Vamos encerrar. Então, vamos encerrar. A pergunta que vem sempre é essa: é quando, né? Quando é que a gente vai ter uma vacina? Não acredito que a gente tenha tão cedo uma vacina. Acho que, assim, todo mundo tá falando, em setembro vai ter vacina. Acho difícil, tá? Vou achar bem legal se tiver. Acho que não. Acho que a gente tá olhando pro final do ano. Acho que com tudo que está acontecendo, enquanto não tiver realmente uma vacina, vai ser difícil a gente voltar ao normal. E acho que mesmo depois da vacina, eu espero que a gente não volte àquele normal velho de ignorar vacina, ignorar saúde pública, ignorar a ciência no Brasil. Eu acho que a gente tem que usar o que aconteceu com a gente, mostrar, olha o caos que ficou, porque a gente não investiu. Então, lembrando para vocês que tinha uma vacina para o SARS-CoV-1, que nunca foi produzida, nunca foi melhorada, nunca foi implementada. E se a gente tivesse feito isso, hoje a gente tinha uma imunidade cruzada contra esse vírus, a gente não estava no que a gente estava. Então a gente tem que aprender com isso, né? A gente não pode mais deixar isso acontecer. Então valorizar mais o que a gente sabe, valorizar mais a ciência, principalmente na ciência no Brasil. Tá? Falta um minuto. Eu queria agradecer quem assistiu. Tomara que vocês tenham gostado, tenham se divertido. Eu gostei, adorei as perguntas. E não percam as próximas que vai ter o pessoal que está fazendo as vacinas aqui no Brasil. Tenho certeza vai ser fantástico. Eu vou estar lá fazendo pergunta. Tá bom? Obrigada, gente. Um beijo grande para todo mundo aí. E fiquem em casa e stay safe. Até a próxima.